Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre pobreza e desigualdade social. São temas, né, que são muito comuns assim no nosso dia a dia, né, que a gente conversa sobre isso o tempo todo. Então é um assunto que está muito presente no senso comum, mas que, né, a partir de uma abordagem sociológica, a gente precisa aprimorar um pouco esses conceitos, entender as diferenças, os diversos tipos de desigualdade, né? E também tentar fazer uma reflexão crítica, né, sobre os determinantes, aquilo que causa as desigualdades, sobretudo aqui no nosso país. Primeiro, a gente precisa entender que pobreza e desigualdade social não é a mesma coisa, certo? Você pode ter um país, né, que tem uma situação de pobreza, mas que a desigualdade social seja relativamente baixa. Da mesma forma, você pode ter um país com muitas riquezas e com profundas desigualdades sociais. Nesse sentido, existe um certo consenso entre os pesquisadores, estudiosos, sociólogos, né, que olham para a realidade brasileira e dizem o seguinte: o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual, porque nós temos uma produção de riquezas elevada. O problema está na distribuição dessas riquezas. Por isso que a gente precisa diferenciar esses dois elementos. Nem sempre pobreza e desigualdade social estão juntas. No caso da sociedade brasileira, a gente tem pessoas em situação de pobreza, aliás, a gente tem uma grande parte da população brasileira, né, vivendo em situação de pobreza, abaixo da linha da pobreza, né, mas isso não quer dizer que o país seja um país pobre. Nós somos um país com muitos pobres, mas não um país pobre. O nosso problema é de desigualdade, é um problema de distribuição de rendas, de acesso a serviços, né? Então, pobreza e desigualdade podem estar juntos, mas não são automaticamente dois elementos relacionados, tá certo? Bom, é, o que a gente entende por pobreza? Pobreza é uma situação de carência, é uma situação em que parte da população encontra-se sem acesso a determinados recursos, né? Isso tem a ver tanto com a renda, né, com o salário, mas também acesso a serviços, tá certo? E o que se determina, né, como recursos necessários para a sobrevivência é algo que depende também do contexto histórico. Então, hoje em dia a gente pode considerar como necessário para a sobrevivência elementos que em outros tempos históricos talvez não fossem necessários. Então, o que determina, né, essa linha de pobreza, né, esse parâmetro, né, que vai estabelecer para mensurar a pobreza de uma sociedade, varia conforme o contexto histórico, certo? Então, a gente não pode usar a linha de pobreza, né, que a gente usa para observar o Brasil hoje para olhar, sei lá, o século passado, certo? Porque as condições históricas, o contexto histórico é diferente e, portanto, as necessidades da sociedade são diferentes, tá certo? De uma forma geral, né, atualmente a gente estabelece essa linha de pobreza, né, esse parâmetro para determinar, né, qual parte da população está abaixo da linha da pobreza e qual parte está acima da linha da pobreza, né, em geral o critério é a renda per capita familiar, ou seja, quanto que as famílias recebem, né, quanto as famílias têm de renda e quantos indivíduos daquela família dependem desta renda, tá certo? Então, isso é um dos critérios fundamentais para se determinar este parâmetro que vai delimitar quem está abaixo da linha da pobreza e quem está acima da linha da pobreza. Historicamente, a gente percebe que a realidade brasileira é uma realidade extremamente desigual, desde a sua fundação enquanto sociedade lá na colonização. E o que a gente percebe nos últimos anos é uma estabilidade dessas situações de desigualdade, ainda que em determinados momentos
alguns programas, né, de transferência de renda, programas de acesso, políticas públicas tenham diminuído um pouco essa desigualdade, mas que logo se aprofundaram novamente, né, na medida em que esses programas foram sendo desmontados, tá certo? Bom, o que determina a pobreza? Né? O que determina essa quantidade de pessoas que vão estar abaixo desta linha da pobreza na sociedade brasileira? Em geral, a gente adota dois critérios, né? Dois elementos que são determinantes. O primeiro é a escassez de recursos e o segundo é a desigualdade na distribuição desses recursos. Como eu falei no começo, o Brasil não é um país que sofre com a escassez de recursos. Pelo contrário, nós somos grandes produtores de alimentos, né? Nós temos uma produção industrial, de certo modo, até que uh, significativa, né? Claro que nós não somos nenhuma potência industrial, mas temos um parque industrial que produz, né? Nós temos uma, uma agricultura voltada para exportação que produz muitas commodities. Nós temos reservas de petróleo, né? Então, o país não sofre com a escassez de recursos. Aqui, no caso brasileiro, o que determina a pobreza é a desigualdade na distribuição dos recursos. Por isso que a gente pode falar, para falar da pobreza no Brasil, a gente precisa falar de desigualdade social, né? Essa desigualdade na, na, na distribuição das riquezas, tá certo? E aí é importante a gente pensar, né, que existem diversos tipos de desigualdade social, né? A gente pode falar de uma desigualdade econômica, de uma desigualdade de renda, tá certo? Onde uma parcela muito pequena recebe muito dinheiro, ou seja, tem salários maiores, tem rendimentos maiores, enquanto a grande maioria da população tem rendimentos menores, né? Seria uma desigualdade monetária, uma desigualdade econômica, tá? Mas a gente pode falar também de uma desigualdade no acesso aos serviços públicos, né? Quando a gente fala de uma educação pública de péssima qualidade, por mais que toda a população tenha direito, né, a matricular os seus filhos na escola pública, a gente percebe uma desigualdade no tipo de serviço que está sendo oferecido para essa população mais pobre, tá certo? Então a gente vê que a educação que é oferecida para a elite, né, para aquela camada social privilegiada, é diferente do tipo de serviço oferecido para a camada mais pobre da sociedade, certo? Então, a gente também mede, né, a gente também percebe a desigualdade social olhando não só para a renda, mas também o acesso aos serviços, né? Vamos olhar a malha metroviária da cidade de São Paulo. A malha metroviária da cidade de São Paulo, ainda que nos últimos anos tenha crescido ali o número de estações, as linhas que estão tentando ir um pouco mais para a periferia da cidade, mas a malha metroviária de São Paulo ela é restrita ao centro expandido da cidade. Isso quer dizer que o acesso a este serviço público, que é o transporte metroviário, ele é restrito a uma população que circula nesse centro. Quem mora lá no extremo da zona sul de São Paulo, para chegar numa estação de metrô ainda tem que andar muito, tem que pegar muitos outros transportes, outras modalidades de transporte para chegar até a estação de metrô mais próxima, tá certo? Conforme você vai indo para a periferia da cidade, né, a gente vai vendo que o acesso aos serviços públicos de transporte, de saúde, de moradia, de educação, eles são dificultados. E é justamente na periferia da cidade que está a população mais pobre. Então, a desigualdade ela aparece também nesse acesso aos serviços públicos, né? A desigualdade ela pode ser percebida pela posição que os indivíduos, né, ou os grupos, ou as classes sociais ocupam nas políticas sociais. Ou seja,
existem políticas sociais, políticas públicas, políticas elaboradas pelo governo que elas não atendem, né, elas não dão conta de atender o conjunto da população, ou não dão conta de atender aquela população que mais precisa daquele serviço, tá certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, voltando ao exemplo do metrô aqui em São Paulo, quando a gente vê a criação, por exemplo, da linha amarela, a gente vê que ela vai ali passando pelos bairros, né, por bairros onde mora, onde vive uma elite econômica. Oscar Freire, Morumbi, né? Ainda que próximo àqueles pontos existe também uma população, né, mais pobre. Mas a gente vê que a política social de transporte, por exemplo, ela é feita para atender determinadas camadas da sociedade, determinados grupos da sociedade, determinados estratos sociais ou classes sociais, tá certo? A desigualdade social ela também se reflete na distribuição das oportunidades, né? Então, qual que é a oportunidade que um jovem da periferia tem, né, no mercado de trabalho comparado com um jovem da elite, né, um jovem das classes mais altas que teve acesso a diversos outros serviços, né, como a educação de qualidade, né? Qual que é a diferença de oportunidade para esses dois jovens, né, quando a gente compara? Então, desigualdade social, ela se reflete na distribuição de renda, no acesso aos serviços, na posição que os indivíduos ocupam nas políticas sociais, né, na distribuição de oportunidades. Outra questão que é importante também para a gente falar quando a gente discute desigualdade social, que muitas vezes fica muito restrita à distribuição de renda, a questão da desigualdade econômica, né? Mas quando a gente fala de gênero, raça, etnia, sexualidade, a gente também fala de desigualdade social. Quando a gente observa que homens e mulheres têm oportunidades diferentes no mercado de trabalho ou oportunidades educacionais diferentes, a gente está falando também de desigualdade social. Quando a gente observa que a população negra é vítima privilegiada, né, da violência do Estado, da violência policial, da violência de uma forma geral, a gente também está falando de desigualdade social, né? Quando a gente constata que o Brasil é um dos países que mais mata transexuais, né, no mundo, a gente está falando também de desigualdade social. Ou seja, estes grupos, né, que nós chamamos de minorias sociais, que não necessariamente são minorias numéricas, tá? Como é o caso das mulheres dos negros, é, a gente está falando que esses grupos têm acesso a serviços, a rendas, a oportunidades, né? Ocupam posições nas políticas sociais diferente da elite, né? Daqueles grupos considerados como padrões normativos, né? O famoso homem branco classe média, cis, heterossexual, certo? Esses elementos, né, raça, gênero, sexualidade, é o que a gente chama de marcadores sociais de diferença. Esses marcadores, eles funcionam dentro desse estudo, né, das desigualdades sociais como etiquetas. Ou seja, se você é negro, se você é mulher, se você é homossexual ou, enfim, LGBT, né? Você tem uma marca que o diferencia na sociedade, colocando, né, estes grupos numa posição desprivilegiada dentro da distribuição de renda, de oportunidades, de acesso às políticas sociais, de acesso aos serviços, tá certo? Então, quando a gente fala de desigualdade social, né? A gente precisa pensar tanto na questão da renda, que aí está atrelada à questão da pobreza, né? Que é uma questão de renda, uma questão econômica, mas a gente também tem que falar de outras formas de desigualdade social, né? São o acesso aos serviços, as oportunidades, as desigualdades de gênero, de raça, né? De sexualidade, de orientação sexual, enfim. Então, o tema, né? Desigualdade social, pobreza,
quando a gente olha para a realidade brasileira, ele é um tema que é muito mais complexo do que aquela conversa de ponto de ônibus do senso comum, né? Aquela conversa, pô, nossa, quanta desigualdade aqui, beleza. Isso é real, isso é algo que a gente constata, mas sociologicamente é um universo que a gente pode pensar de forma muito mais complexa, né? Para isso existem vários indicadores, né, estatísticos que vão nos ajudar a compreender essa realidade de desigualdade social, né? Um deles que eu ressalto é o indicador Gini, né, que é um indicador que vai mostrar a concentração de riqueza, né? Só para vocês terem uma ideia, a partir desse indicador de Gini, né, que a gente chama, de concentração de riqueza, que a gente vai entender, né, um dado do Banco Mundial de 2015, que diz que 1%, né, da população mundial, 1%, detém, né, a mesma quantidade de riqueza que os outros 99% da população mundial. A gente está falando de nível global, não só do Brasil, mas o Brasil é um dos países mais desiguais no mundo em relação à renda, à desigualdade econômica, certo? Então, o indicador de Gini, por exemplo, é um dos principais indicadores para mostrar essa desigualdade de renda, né? Mas existem outros elementos, outros estudos estatísticos que vão mostrar outras formas de desigualdade social, como, por exemplo, o acesso aos serviços, as desigualdades de gênero, de raça, né, de orientação sexual, certo? Que aí são outros indicadores que vão nos apresentar, né, a realidade social brasileira, tá certo? Bom, esse vídeo ele não se pretende ser uma discussão aprofundada das questões de desigualdade social no Brasil, tá certo? Até porque é uma questão bastante complexa, como eu falei, né? Mas a ideia é apresentar, né? Primeiro, né, essa diferenciação de entender o que é pobreza e o que é desigualdade social, e depois entender a complexidade da desigualdade social, que não se limita só a uma questão de renda, a uma questão econômica. Desigualdade social é muito mais do que isso. Para finalizar, o que acho que é fundamental para a gente pensar sociologicamente a desigualdade social é que esses diferentes tipos de desigualdade, a desigualdade econômica, desigualdade de oportunidades, desigualdade de acesso a serviços, a desigualdade de gênero, raça, orientação sexual, elas não podem ser entendidas isoladamente, né? A gente vê uma articulação, né, uma imbricação entre esses elementos. É claro que a população, né, que sofre com a desigualdade de renda vai sofrer também com a desigualdade de acesso a serviços públicos, ou a desigualdade de oportunidades. É claro que quando a gente olha a desigualdade de gênero, ela tem um aspecto quando a gente fala de mulheres da classe alta e um outro aspecto quando a gente fala de mulheres da classe baixa. Da mesma forma, quando a gente cruza, né, entrecruza essas diversas formas de discriminação, de desigualdade, por exemplo, raça e gênero. As mulheres negras sofrem muito mais com a desigualdade do que os homens brancos. Então aqui a gente tem pelo menos esses dois elementos, né, imbricados, esses dois elementos cruzados, né? Essa intersecção entre as diversas formas de desigualdade. Então, pensar sociologicamente desigualdade social é pensar, primeiro, que existem várias formas de desigualdade, e segundo, pensar que essas diversas formas de desigualdade estão articuladas, né? A gente não consegue entendê-las isoladamente. A gente sempre precisa compreendê-las, estudá-las de maneira articulada, de maneira complexa, formando uma totalidade, né, de um processo social, né, que faz este retrato de desigualdade social. Bom, é isso. É um vídeo introdutório. Espero que isso aguce, né, a, a vontade de vocês entenderem mais as questões de desigualdade social. Tem muito texto para ler, tem muito vídeo para assistir sobre esse assunto, mas por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e bons estudos.